Boa noite, amada igreja. É um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite. A igreja de Mauá, que há muitos anos atrás vinha muito aqui nessa igreja, ministrei muitos louvores aqui com os amados, na época em que o pastor André ficou responsável aqui pela igreja. E retornei depois de muito tempo, foi na reunião do presbitério, fiquei encantado, né, com a mudança, né, que a igreja passou, com esse templo bonito, o espaço bom. Então que Deus continue abençoando essa igreja nesse local, que essa igreja continue sendo bênção dentro dessa região, que essa igreja continue levando a palavra do Senhor a todos os cantos deste local. Quero aqui justificar a ausência da minha esposa devido ao trabalho e também essa mudança de tempo, não deu tempo de ela chegar para nos acompanhar. E também pedir desculpa aos irmãos devido ao momento da pregação, de repente eu vou dar uma tossida. Essa mudança de tempo, então eu estou com uma tosse que tem persistido devido a essa mudança de tempo. Fiquei um pouco preocupado quando o pastor Marcos pediu para mandar uma foto. Falei, meu Deus, a igreja não vai lá não. É que eu não me acho fotogênico. Fiquei um pouco, nem botou, graças a Deus. Ah, botou ali? Ai, meu Deus, colocou. Mas eu fiquei assim feliz, que é a primeira vez que eu vou pregar em um lugar que eu tenho a minha foto divulgada. Falei, hoje é coisa chique, que benção. Mas que Deus continue abençoando essa igreja, agradecer ao conselho da igreja, aos pastores da igreja, por abrir esse espaço, essa oportunidade de estar assumindo esse púlpito. Então, essa palavra que eu aprendi com o pastor Marcos, sem mais delongas, vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel. É um texto muito conhecido de todos, acredito que muitos já ouviram pregação dentro desse texto de Samuel, capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, vai falar sobre o embate entre Davi e Golias. E eu vou estar lendo os versos 45 e 46. 1 Samuel, capítulo 17, os versos 45 e 46. Mesmo assentados, eu vou estar lendo assim esses dois versículos. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos de Arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Como o pastor Marcos já fez a oração, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações, então não vou orar novamente, porque acredito que o Senhor já ouviu e já está respondendo às orações do seu filho. Nessa noite eu queria falar sobre resiliência. Eu gostaria nessa noite de pegar na vida de Davi essa virtude de um valente, a virtude de ser resiliente. A palavra resiliente, de acordo com o dicionário, quer dizer que resiliência é a propriedade dos corpos
que após sofrerem alguma deformação ou choque, têm a capacidade de retornar ao seu estado normal. Na física, vai dizer de que resiliência é o corpo ou objeto que, após receber pancadas, choque, mesmo que venha a se romper, mesmo que venha a se quebrar, tem a capacidade de retornar ao seu estado natural. Falando no linguajar mais popular, resiliência é o você ter a capacidade de receber pancadas, de você receber chutes, pontapés, e mesmo que você venha a se quebrar pelas pancadas, pelos chutes, pelos pontapés que a vida te dá, você consegue, pelo poder e pela graça de Deus, retornar ao seu estado normal. Porque o Evangelho, ele nos prepara para isso. O Evangelho, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos prepara para nós sermos capazes de resistir às pancadas que sobrevêm contra as nossas vidas. E como nessa noite nós estamos falando de família, o tema que eu gostaria de dar nessa noite para essa mensagem é tendo uma família resiliente. É você ter uma família que, apesar dos desafios, das adversidades que se levantam contra a tua casa, contra as pancadas que você leva, você pai, você mãe, para conduzir o seu lar, mesmo que você venha, se possivelmente você venha a quebrar, a se quebrar, mas você pode sim, em nome do Senhor Jesus, retornar ao seu estado normal. Podemos dar exemplos de algumas famílias na Bíblia que passaram por dificuldades, que receberam pancadas, mas que resistiram. Podemos falar de Noé, quando o Senhor dá a missão a ele de construir a arca. O texto vai dizer de que as pessoas em volta começaram a zombar dele, falaram que ele era louco, começaram a achincalhar ele, mas Noé resistiu até o final e cumpriu aquilo que o Senhor pediu para que ele fizesse. Nós podemos lembrar também de uma mulher que é um exemplo de superação, que é Noemi. Uma mulher que tinha sua família estruturada e de repente ela perde seu esposo. E mais para frente ela perde seus filhos. Ou seja, essa mulher recebeu pancadas fortes, a dor, o sofrimento de perder o esposo, de perder os filhos. Mas quando nós vamos a fundo da história dessa mulher, apesar das pancadas, apesar das adversidades, essa mulher não desistiu. Ela foi até o fim e venceu em nome do Senhor Jesus. Então veja, quando eu olho para a história de Davi e Golias, quando eu vejo esse embate, essa luta, eu posso dizer com toda a propriedade que o gigante Golias, ele não era resiliente. Porque o texto vai dizer de que com uma pedra, um menino derrubou aquele gigante. E quando nós olhamos para a história de Golias, nós vamos ver que era um homem preparado,
Era um homem que tinha atributos de guerrear. Era um homem que possuía a melhor armadura, a melhor ferramenta de luta. Era um homem preparado. Mas uma pedra, somente uma pedra, derrubou aquele homem. O que nós podemos aprender com isso? Que não adianta você ter diplomas, não adianta você falar que a sua família possui bens, que a sua família tem casa de praia, que na sua família você tem 1 ou 2, 3 carros. Não adianta ter todos esses atributos. Não adianta dizer de que a sua família é a família que domina o louvor na igreja. Não adianta de nada se no primeiro embate, se no primeiro confronto, se na primeira pancada, você e a sua família caem de cara no chão. Então não adianta ter, não adianta possuir, se não tiver firmeza no Espírito Santo de Deus. Quero perguntar para você, se você tem tido resiliência, se você tem sido resiliente dentro da sua casa, quando as pancadas vêm, quando as adversidades vêm, se você tem exercido essa resiliência dentro da sua casa. Por que eu escolhi a história de Davi para falar para os irmãos nessa noite? Por que eu acho que Davi era um jovem, ou um menino resiliente? Eu escolhi esse texto porque o gigante não foi o primeiro embate que Davi teve na sua vida. Se nós formos olhar para a história de Davi, nós vamos ver de que Davi ele sofria uma rejeição dentro da sua casa. Davi ele era excluído. Davi era o filho que era deixado de lado. Aí você me pergunta, mas seminarista Cristiano, por que você está dizendo isso? Nós vamos ver primeiro que quando o profeta Samuel vai até a casa do pai de Davi para escolher o rei, o texto vai dizer de que Jessé, o pai de Davi, ele reuniu todos os filhos, mas não chamou Davi. E quando o profeta começou a ungir, e Deus falando que não era aquele, aí quando terminou todos os 7 filhos que Jessé apresentou, o profeta virou e falou assim, não é nessa casa que eu vou encontrar o rei que o Senhor quer. Mas o texto vai dizer de que Deus falou no coração do profeta, dizendo assim, tem mais um. E o profeta vira e pergunta para Jessé, tem mais alguém? Aí ele rateia, tem mais um, só que ele está lá no campo. E o profeta vira e fala assim, chama ele até aqui. Seminarista Cristiano, por que você acha que Davi era o filho excluído? Porque Davi ele vai contar para o rei Saul, quando ele se dispõe a lutar contra o gigante, de que ele lutou contra um urso e um leão. Agora eu faço uma pergunta para vocês, pais. Quem aqui tem mais de um filho em casa? Amém. Eu tenho 2. Vou fazer uma pergunta para você. Eu tenho um de 10 anos de idade e um de 5.
Toda vez que eu vou fazer alguma tarefa, eu coloco os dois para me ajudar. Algo que eu acho mais pesado, eu pego e dou para o mais velho. E o mais novo, eu sempre dou algo mais leve. Eu acho que qualquer pai, qualquer mãe, tem isso em mente. Porque sabemos que o mais novo, ele não possui uma força igual a do mais velho. E quando nós olhamos para a história de Davi, Davi ele estava no campo cuidando das ovelhas. E era uma época onde existia muitas feras. E Davi ele era reconhecido pelos seus irmãos por ser o mais fraco, por ser o mais franzino. E Davi, justamente Davi, que é colocado no campo para guardar as ovelhas de feras. Aí a gente vai lá para a história de Jacó. Jacó preveu ou tirava o seu filho mais novo, José, dessa função. Porque ele sabia que existiam feras, que as ovelhas poderiam ser atacadas. Então, por José ser o filho mais novo, ele impedia que o seu filho José fosse ao campo e colocava que os mais velhos, que tinham mais capacidade na visão dele, que cuidasse das ovelhas. Tanto que quando os irmãos venderam José, o que eles falaram? Que a fera do campo atacou José. Então Davi, por ser o mais novo, na minha visão, ele não deveria estar naquele campo cuidando das ovelhas. Teria que ter sido colocado ali alguém mais velho, que tivesse um atributo, tanto que no texto vai dizer de que todos os irmãos de Davi eram fortes. E Davi ele é colocado de lado. E só quem sobrevive, só sobrevive às pancadas da vida, aquele que consegue resistir à exclusão da família. Aquele que é excluído da família, com o passar do tempo ele começa a criar casca grossa. Porque ele está cansado de ouvir: você não presta, você não vai dar certo, você não vai conseguir. E só consegue adquirir resiliência aquele que sofre dentro do seu lar a exclusão. Eu não sei, de repente eu estou falando para alguém aqui nessa noite, que hoje está com a sua família construída, tem a sua história, mas que na sua infância, dentro de sua própria casa, foi excluído. Foi aquele filho que o seu pai ou que sua mãe ou que os seus parentes olhavam para você e diziam que você não ia ser ninguém. Olhavam para você e diziam que você não iria dar em nada. E se você ouviu isso na sua vida, se hoje você está aqui, é porque você adquiriu essa resiliência. Você resistiu até o final. Você recebeu pancadas durante a sua infância, mas hoje você está aqui em nome do Senhor Jesus, porque em todo tempo o Senhor Jesus esteve contigo. E como essa resiliência se mostra em nossas vidas? Como essa resiliência se demonstrou na vida de Davi? Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite.
3 coisas que podem nos ajudar a desenvolver essa resiliência, que é essa capacidade de receber pancadas da vida, resistir até o final, e mesmo que venha a quebrar, tem a capacidade de retornar ao seu estado normal. E a primeira coisa que nós podemos tirar aqui da vida de Davi, que podemos tirar para a nossa família, é que Davi descobriu que os gigantes da nossa vida não param. No verso 16, vai dizer o seguinte, de 1 Samuel, no capítulo 17. E chegando-se, pois, o filisteu pela manhã e tarde, apresentou-se por 40 dias. A família de Deus precisa acordar para o fato de que os nossos gigantes, eles não cessam. Porque quando o texto diz de que o gigante se levantava, em algumas versões vai dizer de que ele se levantava de manhã, tarde e noite. E quando a Bíblia diz que ele se levantava, que se levantou durante 40 dias, isso está querendo dizer de que o gigante ele era persistente. Queria dizer de que o gigante ele não dava descanso. E quando a palavra de Deus ela vai falar do inimigo, em Jó capítulo 1, quando pergunta para ele de onde você vem, ele diz, eu venho de passear a terra e rodear por ela. Ou seja, os nossos inimigos eles não param. Eles são persistentes, eles não desistem, ele está em todo momento nos rodeando a nossa família, rodeando a nossa casa, esperando uma brecha para ele poder entrar e fazer a bagunça que ele quer. Então nós precisamos ficar atento a isso. Sabe por quê? Porque no momento em que nós abaixarmos a nossa guarda, no momento em que você, pai e mãe, abaixar os braços, descansar, esse é o momento em que o inimigo vem e atua dentro da sua casa. No momento em que você descansar no seu casamento, o momento em que você descansar no seu namoro, o momento em que você descansar na sua família, aí o inimigo vem e te pega desprevenido, porque você abaixou a guarda. Então precisamos ter isso em mente, o inimigo ele está em nossa porta de manhã, tarde e noite, esperando uma oportunidade para agir. Não podemos baixar a guarda. Não podemos descansar diante desse mundo que nós estamos vivendo hoje. Porque se nós abaixarmos a guarda, o inimigo ele vai aproveitar. E o texto está dizendo de que o gigante ele se apresentava todos os dias, não dava descanso, sufocava. Ele estava em todo o tempo afrontando o exército de Deus vivo. E assim é com as nossas vidas e assim é com as nossas famílias. Em todo momento o gigante ele vai estar se levantando, afrontando, desafiando você e a sua família. Permaneçam firmes. Nós precisamos entender de que não existe vida fácil.
Não existe vida fácil. Nós precisamos reconhecer de que a vida é dura. E se nós baixarmos a guarda, não é porque nós somos cristãos, mas ela vai ser dura conosco. Então precisamos estar atento ao inimigo, não dar brecha, ficar atento, porque ele não cansa, ele não para, ele não desiste. E a igreja de Deus, a família de Jesus Cristo, precisa estar em todo tempo vigilante, vigiando e guardando a sua casa contra as coisas que o mundo tem levantado. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com a igreja, que Davi desenvolveu durante a sua vida, durante a sua história. A segunda coisa é que Davi entendeu que todo conhecimento gera compromisso. Todo conhecimento gera compromisso. Capítulo 17, verso 22, diz assim: Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu para a batalha. Chegando, perguntou a seus irmãos se eles estavam bem. Procurar saber que seus irmãos estavam bem abriu para Davi, ou então chamou Davi para um compromisso. E saber como estavam os seus irmãos chamou Davi para um compromisso. Resilientes, homens e mulheres resilientes, não têm medo da verdade. Homens e mulheres resilientes não têm medo de sair da ilusão e de tomar conhecimento do que está acontecendo com a sua casa. Muitas vezes nós erramos, porque às vezes alguma pessoa vem e nos avisa: olha só, o seu filho não está em boa companhia. A sua filha não está em boa companhia. E muitas vezes nós somos até agressivos com essas pessoas. Cuida da sua vida. Muitas vezes é Deus usando alguém para falar com você. Aí falam e nós não vamos tomar conhecimento. Muitas vezes nós não tomamos o conhecimento de quem são as companhias dos nossos filhos. Muitas vezes quem tem filhos adolescentes, muitas vezes os pais não tomam conhecimento do que ele faz na rede social. Muitas vezes os pais não tomam conhecimento, se ele é de menor, os pais têm que ter acesso sim ao seu computador, ao seu celular, porque eles estão sob a tutela dos pais. E muitas vezes os pais não tomam conhecimento do que os filhos estão vendo, o que está fazendo. Outra coisa, o marido ou a esposa está passando por uma luta dentro da parte familiar dela ou dele. Às vezes a esposa está chorando porque um dos irmãos está fazendo alguma coisa, ou está chorando porque a mãe está doente, ou porque a família dela está precisando de alguma coisa, assim vice-versa.
Aí muitas vezes ou o esposo ou a esposa vira e fala assim: eu me casei foi com você, não foi com a sua família. Precisamos tomar conhecimento, porque se a sua esposa está chorando porque está acontecendo alguma coisa dentro da família dela, se seu esposo está chorando, está preocupado porque está acontecendo alguma coisa dentro da família dele, você tem que tomar conhecimento também. Você precisa estar do lado dele, do lado dela nessa jornada. Você precisa assumir o compromisso junto com ela, de lutar pelos familiares dela. Você, mulher, tem também o compromisso de ajudar o seu esposo nos momentos difíceis que ele vem passando dentro da sua família. Porque vocês são um. E não tem esse negócio de que eu me casei com você e não foi com a sua família. Não. Se a sua esposa está sofrendo, se seu esposo está sofrendo, você precisa tomar conhecimento do que está acontecendo. Você precisa se levantar e ajudar. Você precisa ir em direção para ajudar. O que eu acho lindo na pessoa de Jesus Cristo é que Jesus, ele não se dirigia às multidões. Jesus, ele se dirigia às pessoas que faziam parte da multidão. E nós precisamos nos dirigir às pessoas, seja parente do seu esposo ou seja parente da sua esposa. Você precisa assumir o compromisso junto com ela, de orar, de ajudar quando for preciso, de estender as mãos, porque vocês são um corpo. E essa luta é uma luta conjunta. É uma luta onde os dois juntos vão lutar. Porque assim como a riqueza sem trabalho é falsa, assim como a liberdade sem responsabilidade é engano, assim também como todo conhecimento sem compromisso não vale de nada. Não adianta você ter conhecimento, mas você não se comprometer. Davi foi saber se seus irmãos estavam bem. E isso também aplica para a família na fé. Você procurar o seu irmão e saber como é que ele está. Procurar o seu irmão que está desempregado há muito tempo e perguntar se ele está precisando de alguma coisa. Isso se aplica para a família na fé também. Precisamos tomar conhecimento dos nossos irmãos. O que é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é nos tirar das teorias e ir para a realidade humana das pessoas. É para isso que Jesus Cristo nos chamou, para irmos para a realidade das pessoas. Não é excluir. Eu vou contar algo aqui. De repente, se alguém não concordar. Eu tenho um primo que ele é homossexual.
E depois que nós descobrimos, eu não deixei de amá-lo. Não deixo de volta e meia mandar mensagem para ele. E ele adotou uma criança. Aí ele me mandou um convite para que eu estivesse presente no aniversário de 1 aninho da criança. Aí quando ele me mandou, eu virei para minha esposa e perguntei assim: ei, vamos? E ela virou assim: sim, vamos, por que não? E eu fui, e chegando lá, no decorrer da festa, na hora antes de partir o bolo, ele me pediu para que eu orasse pela criança. E eu fui lá e orei pela criança. E alguns parentes meus que são evangélicos não foram. Aí eu virei e falei o seguinte para aqueles que não foram: é fácil nós criticarmos, sermos preconceituosos. Não estou querendo aqui dizer de que eu sou a favor do homossexualismo, não. Mas a igreja ela não pode fechar as portas para essas pessoas. Porque é fácil falar. Mas alguém já tomou conhecimento da vida dessas pessoas? Alguém já sentou para conversar com um jovem ou com uma jovem que se tornaram homossexuais, para saber da história, da vida dessas pessoas? Muitas vezes nós criticamos sem tomar o conhecimento. E eu louvo a Deus porque essa minha ida abriu as portas. Porque hoje o filhinho dele de 1 ano, quando tem festa na igreja eu levo. Tem culto das crianças eu levo. Então precisamos tomar conhecimento, sair dessa teoria teológica, sair da teologia e ir para a realidade dessas pessoas. Em terceiro e último lugar, como Davi desenvolveu essa resiliência? Porque Davi desenvolveu um coração que era sensível ao que aos outros se tornou comum. Precisamos desenvolver um coração sensível às coisas que nos cercam e que para muitas pessoas se tornaram comum. Verso 23 do capítulo 17 vai dizer assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi a ouviu. Quando o gigante ele subia para o campo de batalha, ele sempre afrontava o exército do Deus vivo. E o exército de Israel sempre ouvia as afrontas do gigante. E aquilo para o exército de Israel virou algo habitual. Ouvir a afronta do inimigo virou habitual. Todo dia eles ouviam a afronta.
E aquilo para eles se tornou comum, habitual. Sabe por que muitos casais se agridem dentro de casa? Porque as agressões se tornaram habituais. Sabe por que muitos casais gritam dentro de casa? Quando está passando por algum momento, onde é um momento de conversa, aí começam os gritos. É porque para o outro, falar de forma mansa e calma não surte mais efeito. Sabe por que muitos filhos desobedecem os pais? Muitas crianças são desobedientes porque os pais têm aquela mania de quando o filho está aprontando, está fazendo alguma coisa de errado, vira e fala: filho, não mexe aí, eu não vou falar mais, é a última vez. Aí a criança continua. Aí os pais, o pai e a mãe viram e falam: é a última vez. E a criança continua. É a última vez. E a criança continua. Aí quando o pai grita: é a última vez. Aí a criança para. Sabe por quê? Os nossos filhos, que são muito espertos, ele entende o seguinte: quando meu pai ou a minha mãe fala paz, eu estou seguro. Agora, quando eles aumentam o tom da voz, aí é a hora de eu parar. Sabe por quê? Muitos filhos só obedecem aos pais diante dos gritos, porque se tornou habitual. A criança se acostumou a parar de fazer algo de errado somente diante dos gritos. E eu me lembro que na minha época, acho que aqui quem é da década de 90, não precisava nem gritar. Era apenas um olhar. Era apenas um olhar. Desmontava todinho. Então, quando Davi subiu ao campo de batalha, e quando ele ouviu o gigante afrontando o exército do Deus vivo, o texto vai dizer de que Davi, ele se incomodou. Ele não aceitou. Quando o gigante começou a afrontar, Davi disse o seguinte: opa, espera aí, ele não pode afrontar assim o povo de Deus. E é assim que nós devemos nos posicionar dentro da nossa casa. Quando o inimigo começar a se levantar e afrontar, nós não podemos deixar aquilo que a mídia tem colocado dentro das nossas casas se tornar habituais. Muitas coisas, muitas famílias estão aceitando coisas do mundo, porque aquilo se tornou habitual, é comum, todo mundo vê, todo mundo faz. Precisamos agir como Davi, ficar indignado, não aceitar, se posicionar, porque é isso que a Bíblia quer nos ensinar. A Bíblia quer nos ensinar que nós não devemos incorporar a injustiça. A Bíblia quer nos ensinar que nós não devemos incorporar o pecado. A Bíblia quer nos ensinar que nós não podemos nos acostumar com aquilo que está nos matando, ou que está matando a nossa família.
Precisamos nos posicionar e dizer: opa, não, eu não aceito. Quando Josué, ele fala aquela frase linda, que muitas vezes nós recitamos ou falamos na nossa igreja, ainda mais no culto de família, quando ele vira e fala que minha casa e eu serviremos ao Senhor. Quando Josué lhe diz essa frase, ele estava ali expressando um compromisso com o verdadeiro Deus dentro da sua unidade familiar. No capítulo 25 de Josué, nos seus últimos momentos, Josué ele reúne o povo e diz essa frase. Sabe por quê? Porque o povo de Israel estava aceitando as coisas que não eram de Deus. As coisas que vinham de outros deuses, de outros povos, para o povo de Israel estava se tornando habitual. Então Josué reúne o povo e se posiciona dizendo de que a casa dele iria servir ao Senhor. Não podemos achar que é comum aquilo que para os outros é comum. Precisamos nos posicionar e dizer: opa, não. Eu não aceito isso na minha casa. Eu não aceito isso na minha família. Precisamos nos posicionar e dizer, assim como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui não entra nada do que é habitual para o mundo. Aqui entra aquilo que é somente de Deus. Encerrando. Ser resiliente ou ter resiliência depende muito de como nós nos enxergamos.